conseguindo acessar a aula? Ué, o que será que está acontecendo? Porque todo mundo aqui conseguiu. Eu não tô vendo. Tem mais alguns entrando. Você mandou o link para ela? Ô, prof, às vezes não tá conseguindo acessar a aula, mas, tipo assim, por causa de internet. Pode ser isso, Ah, entendeu? tá. Pode ser isso. Pode ser isso. Porque todo mundo aqui conseguiu, né? A gente já está em 28. Estamos em 28 pessoas. Deixa eu projetar aqui. Você que está na minha tela, Bárbara. Comendo ainda, Bárbara. Tô Isso comendo que uma nós estamos azeitoninha aqui, ó, pra ver se a tudo pressão morrendo de sobe. fome. Aqui. Estão vendo? Sim, né? Tá. Então, eu vou continuar aqui, tá? Eu coloquei a revolta, negação, depressão, enfrentamento. Opa, faltou um N aqui. O enfrentamento, tá citando, porque a gente está na leitura do Simonetti. A gente vai falar especificamente da Elizabeth, tá? Quando a gente for falar dela, e na aula de luto mesmo, da morte, sobre a morte e o morrer. Então, aqui a gente vai se basear um pouquinho nele, e depois, quando a gente falar dela, a gente volta a comentar, né, esses mecanismos de defesa, mas aí, como bem colocou o Daniel, de forma completa. Gente, então vamos falar na revolta. Na semana passada, eu falei da negação, né? Falei que a negação geralmente, e eu lembro que o Lucas ainda me perguntou se isso tem uma ordem, né? Que não necessariamente tem uma ordem, isso pode oscilar. Era só um minuto, que acho que agora a Eliane conseguiu. E que essa ordem, ela realmente não é literal, ela não acontece ipsis literis, né? Entretanto, o que a gente vê em primeiro lugar, geralmente, é a negação. Né? A negação, ela vem muito clara de imediato, mesmo porque na negação... Só mais um minuto, que tem mais uma pessoa entrando. O Bruno. Pronto. Quanto nós somos? 32? É isso? 36 na lista de 36. chamada. Ah, estamos em Teoricamente. 30. Ainda faltam 6. Tá. Vamos voltar aqui. Então, na negação... Opa! Desculpa, gente. Aqui. Na negação, a gente viu que é um mecanismo que é acionado em primeira instância, dado aí as dificuldades de entender o processo de estar doente e das perdas que vêm associadas. E em seguida, a gente vê, não necessariamente nessa mesma ordem, mas muito comum dentro da psicologia hospitalar e dentro do processo de adoecer, o mecanismo de defesa chamado revolta. O que dispara a revolta? A primeira coisa que tem como agente disparador disso é a frustração. E a frustração vem em detrimento a quê? Primeiro, que é a nossa condição de liberdade, né, de perda da rotina, que faz com que a gente, então, entre no processo de adoecer. Eu já começo a lidar com perdas. A partir do momento que eu recebo algum diagnóstico, ou qualquer diagnóstico de alguma doença, eu já entendo que a minha liberdade e a minha rotina já começam a se modificar. O Simonetti, como ele segue uma linha psicanalítica, ele fala da força da castração, ou seja, o que significa isso, a força da castração? Eu me sinto impotente, né? Como se a minha potência fosse retirada. Eu me sinto realmente como algo que está faltando, e realmente está faltando, né? Porque o que está faltando aqui? Qual é a perda maior aqui? A perda maior é a perda da saúde, da minha condição saudável, que agora não predomina mais. Então, ele fala que existe aí uma irritação muito grande com a perda dos nossos hábitos.
e que perder ou modificar hábitos, sabemos que é uma coisa bastante dificultosa. Né? Se nós aqui pensarmos na nossa rotina, e por um motivo de doença, ou, né, subitamente aí somos colocados numa condição de acidente, já dei esse exemplo falando da ortopedia, mas o que que a gente tem interrompido? O hábito, de um certo modo, ele nos dá a segurança do que vai acontecer no dia seguinte, né? Ele nos deixa mais tranquilos, ele diminui a nossa ansiedade, porque eu sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, quer dizer, supostamente eu saiba, né? Eu preciso achar que eu tenho esse pseudo controle sobre a minha vida. E desse modo, ocorre que, quando eu vejo isso cerceado, isso pode trazer, sim, uma irritação deslocada, tá, gente? Uma irritação intensa, uma irritação projetada. Então, essa irritação, ela não vai necessariamente estar ali simplesmente como forma de nervosismo ou agitação. Não, ela vai estar clara, ela vai estar expressa com uma irritação com coisas até muito simples, tá? Muito simples, desde horário de medicação, com a equipe de saúde, reclamações a respeito do quarto, reclamações da rotina que o hospital imprime, reclamações que o médico não passou no horário que ele estava esperando. Então, essas reclamações, elas vão ficando deslocadas em coisas muito, muito banais, muito simplórias, e que vão denotando, sim, aí a clareza com relação à perda dessa rotina, né, daqueles hábitos, ora comuns, que aconteciam diariamente, são limitados. Né? Vejamos nós, nesse período de pandemia. Logo no início, nós tivemos aí diversos tipos de comportamento. E querendo ou não, também era uma ameaça, né, uma questão que mexia com a nossa saúde, mexe, né, porque afinal de contas a pandemia não acabou, apesar de parecer que sim, o que nos amedronta até um pouco, mas inicialmente como é que nós reagimos? Ah, isso vai passar, isso vai acabar logo, isso aí em poucos meses, né, nós estaremos livres. Muitas pessoas negaram a gravidade e se expuseram, né, e continuam se expondo, festas, continuam com as aglomerações. Então, a gente vê uma condição do quê? Primeiro, de negar essa condição ameaçadora que é o vírus. E depois, o que a gente teve que fazer? A gente se viu um pouco cerceado nos nossos hábitos, na nossa rotina. Tirou-se essa segurança que ocorre no meu externo, ou seja, amanhã eu vou trabalhar e depois eu vou vir para casa, eu vou dar aula e as coisas vão acontecer mais ou menos nessa sequência, e tá tudo bem. Mas no dia seguinte, acho que se não me engano, dia 18 ou 19 de março, acho que 18 de março, né? As coisas mudaram. Então, tudo fechou e a gente teve daí uma outra condição que nós tivemos que lidar. E talvez nós tenhamos passado um pouco por estas fases, porque a gente teve que ter um luto principalmente pelo nosso prazer, porque grande parte das coisas que foram fechadas diziam respeito ao nosso prazer. Bares, restaurantes, parques, quer dizer, o lazer ele teve que ser um pouco reinventado, né, redesenhado. Fora a condição de que as pessoas tiveram que conviver com elas próprias, que isso é uma situação de doença, né, quando nós adoecemos, a nossa maior dificuldade é ter que entender que a gente vai ter que lidar com isso e conosco, né, porque a doença, ela nos retira dessa condição da nossa normalidade, da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa vida em si. Então, quando a gente está falando, e olha só, chegamos aqui na revolta, quantas pessoas disseram para vocês, puxa, eu tô tão intolerante, eu tô agressivo, eu tô me sentindo irritado, né? Isso é uma fala ainda comum das pessoas que estão mantendo esse isolamento. Por quê? Isso denota essa revolta, né? Mesmo a revolta contra o prefeito, a carreata que foi feita. Então, olha só, é um mecanismo de defesa, né, que faz com que eu deixe claro
que eu não estou lidando com aquilo, né? Eu ainda não estou lidando com aquilo. A gente ainda teve um tempo aí, e estou falando assim de modo geral, alguns de vocês já se adaptaram, já se reorganizaram, e vida que segue, enquanto que outros ainda continuam muito ansiosos, com muita dificuldade em lidar com essas limitações que estão sendo impostas pelo Covid. Seja ela de cunho afetivo, seja profissional, né? A gente teve aí muitas perdas financeiras, nós tivemos muitas perdas, então pessoas perderam muitas coisas, né? Principalmente os seus empregos. E quando a gente fala de trabalho, a gente não pode deixar de contextualizar isso socialmente. O que significa, o que representa o trabalho para nós? O trabalho é um grande organizador da nossa rotina. Nós temos hora para acordar, nós temos hora para almoçar, nós temos hora para ir embora. Então, o trabalho, e fora a nossa sensação de utilidade, de potência. Se eu tenho um trabalho, eu estou empregado, eu estou produzindo, claro que isso vem do capitalismo, né? Vocês já sabem disso. E se eu estou produzindo, então logo eu sou merecedor do meu salário, né? Então, isso também faz parte aí, se nós pensarmos no contexto do trabalho. E numa situação de doença, essa condição de trabalho, ela é logo afetada, tendo em vista que muitas pessoas, né, param de trabalhar, vão ser hospitalizadas e terão de abrir mão, né, às vezes, de repente, diante de uma doença crônica, de uma doença grave, não poderão voltar a trabalhar. Então, veja só, retira o trabalho, e aí pensem vocês nesse exercício, né, se coloquem um pouco nessa condição, se tirassem o trabalho ou a faculdade, o que normatiza um pouco a nossa vida, né, como é que eu me sentiria? Que repercussão isso teria em mim? Seria, como é que eu ia me reinventar naquele tempo que seria destinado ao trabalho? No caso de uma situação de doença, a doença vai entrar nesse espaço que era ocupado de trabalho. Só que, ao contrário da produtividade, eu vou ter o sentimento de impotência, que aí é muito típico do momento lá de depressão, né, que vai ser o nosso próximo mecanismo de defesa aqui. Na revolta, então, pode gerar o quê, gente? Só dando uma olhadinha, já voltando aqui. Então, na revolta, a gente tem essas reclamações, as pessoas muito queixosas, né, de tudo que as rodeia, e aí é uma reclamação, assim, constante também, né? Como eu falei na aula passada, eles irritam o pessoal da equipe de saúde, que começa a achar que esse paciente é muito difícil, que esse paciente é muito chato, esse paciente ganha apelido, vocês sabem que apelido nada mais é que uma forma de vingança aí, né, do que não estou gostando, então eu uso uma forma mais lúdica ou depreciativa, ou enfim, uma forma de fazer com que o outro... Infantil, no caso? Oi? Uma forma infantil, no caso? Infantil, exato, infantil, mas que, né, tá em jogo. Lembrando, gente, que a pessoa em situação de doença, outro mecanismo de defesa muito comum é a regressão, né? Ora regredido, o que ele faz? Ele precisa regredir para ser cuidado, repito o que eu falei. Entretanto, você também vê muitos mecanismos ali infantis, tá? O pensamento mágico, que vem da onipotência, então logo isso vai passar e vai ficar tudo bem, né, e tudo vai dar certo, o que pertence aí à negação. Voltando um pouquinho ao trabalho, quero colocar para vocês uma situação, só um minuto, gente, deixa eu só encostar minha porta. Voltando à situação do trabalho, ela ilustra aqui essa questão aí da utilidade, né, da potência e da impotência. Em atendimento a um caso específico no consultório, e hoje eu ouvi essa fala, né, de uma paciente que perdeu o emprego na sexta-feira. E ela fez o seguinte comentário: tudo o que eu queria era a casa da minha mãe. Uma jovem, casada recentemente, ela queria a casa da mãe dela. Ela falou, eu queria sentar no colo da minha mãe, se eu pudesse eu faria isso, porque eu estou
como no caso houve uma demissão, então isso também vai pegar a questão egóica, né? Eu fui demitido. Então, além do sentimento de impotência e de inutilidade, vem a condição de fracasso. Puxa, eu fracassei e eu fui demitido. E isso acontece muito na situação de pessoas que passam um tempo doentes e depois voltam aos seus postos de trabalho e passado aquele período ali de... Como é que chama, gente? Pelo direito? Que a pessoa tem um período que ela volta e ela está protegida pela lei, mas por um tempo pequeno, e depois ela pode ser mandada embora, né? Como... Estabilidade de trabalho. Isso, Daniel, a estabilidade. Por exemplo, no período de gestação, quando você volta, você tem 4 meses, mais um mês de amamentação, e aí você tem, acho que, 15 dias desse período, né? Pessoas que estão doentes também podem sofrer desse tipo de situação, né? Que voltam e depois perdem os seus empregos, e aí toda essa situação que eu já expliquei, né? Toda essa condição aqui. Numa outra fala que nós podemos observar a condição de revolta, gente, é castigo. As pessoas se sentem castigadas. Por que Deus fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui uma boa pessoa, um bom cidadão, isso é uma injustiça. Então, a fala da injustiça, de eu estou sendo castigado, é muito peculiar a esse momento de revolta. E isso vem, claro, de uma condição social, de crença, né, que quando a pessoa está lá na aceitação, ela já tem uma outra fala, ela já consegue entender que ficar doente, qualquer um pode ficar doente, independente se é bom ou mal pessoa, né? Se é uma pessoa que cumpre com seus deveres de cidadão ou não, que a doença não está atrelada a isso. Mas, na condição de revolta, ela pensa, sim, que ela pode estar sendo castigada por algo, e aí também, associado ao sentimento de revolta, ao mecanismo de revolta, a gente vê uma condição de culpa. Eu não me cuidei o suficiente, eu comia mal, eu não me exercitava, que é a coisa da onipotência, né? Eu não precisava me cuidar porque eu tinha certeza que nada ia acontecer comigo. Então, isso vem muito na fala, é muito comum encontrar isso no paciente hospitalizado, tá? Bom, em seguida, já falei aqui um pouquinho sobre a condição do trabalho, né? E o Simonetti fala uma coisa interessante e que é real, que o trabalho, ele pode ser uma fuga para os nossos problemas pessoais, né? Para que eu não pense nos meus problemas. Vocês ainda não atendem clinicamente, mas assim que atenderem, vocês vão ouvir as pessoas falando, nossa, que correria, trabalhei 12 horas por dia, me separei e me afundei no trabalho, aconteceu alguma coisa ruim, a pessoa faz o quê? Foca, né? Volta-se totalmente para o trabalho, porque isso é uma fuga de algum modo ainda menos saudável, porque a pessoa ainda está produzindo, então ela quer se sentir potente, e ela se joga mesmo nessa condição de trabalho. Só que, na revolta, né, isso também é uma das coisas que causam revolta, por quê? Porque daí ela não tem mais como fugir, ela está ali numa condição muito limitada e que ela não tem mais como fugir desses problemas pessoais, esses problemas pessoais vão ficar ali com ela, né? Ela não pode se desfazer disso por meio do foco no trabalho, tá? O que também é muito real nos pacientes, né? Dentro da clínica, isso também é uma realidade. Em seguida, a gente vê alguns sintomas típicos da revolta. Agitação, só que aqui uma agitação não produtiva, tá? Não é aquela pessoa que é agitada no sentido de produtiva, ou seja, ela tem um dia a dia bastante movimentado e ela vai e faz as coisas. Não. Essa agitação, ela é uma agitação interna, um incômodo. Ela se sente agitada, ela sente que ela tem que se movimentar, mas ela não consegue, tá? O nervosismo, a intolerância, um paciente que fala muito, muito ruidoso, muito barulhento,
muito queixoso, né, chega a ter comportamentos disruptivos, ou seja, até fora aí, né, bizarros, digamos assim, ele deixa de ter uma conduta que era peculiar e passa a ter uma conduta disruptiva, né, uma conduta não típica daquela pessoa. Novamente, esse sentimento aqui de injustiça, eu coloquei em sintoma, mas, na verdade, aqui é mais um sentimento, né, eu estou sendo injustiçado. E ele trabalha muito na impulsividade, ele quer descarregar essa tensão. Então, quem está na revolta quer descarregar isso a todo custo. E como é que ele vai descarregar? Estando num leito, estando dentro de um hospital. Ele vai projetar, né? Ele vai jogar para a equipe, ele vai jogar para a instituição em si, ou seja, para a estrutura, ele vai jogar para os familiares, mas ele não vai ficar com isso para ele, né? Então, às vezes você vai atender a família desta pessoa que está em revolta, e a família em si não reconhece, né? Não o reconhece, porque talvez não era um comportamento típico dele. Então, a família mesmo fica muito incomodada e muito limitada. O que eu vou fazer? Ele só reclama, ele não quer ficar, ele não quer aderir ao tratamento, ele acha que... Oi? Eu fiquei internada esses tempos com a minha avó, né, no hospital, no Santa Rita, né, que minha avó teve uma pneumonia e tudo mais, e tinha uma senhora que estava, tipo, no mesmo quarto que ela, que a senhora, tipo, você está descrevendo ela, assim, descrevendo ela. Igualzinha. Igualzinho, assim. É mesmo, Bárbara? Muito. E as pessoas, assim, tipo, não tinham muita paciência com ela. Justamente isso que você falou, sabe? Às vezes dava até apelido e tudo mais. Já chegou a vez de darem medicação para ela errada, de eu olhar e ver que, assim, o medicamento era da minha avó e eles estavam dando para ela. Assim, a sorte que elas estavam tomando o mesmo medicamento, graças a Deus. Ainda bem, né? Mas mesmo assim, ela estava tomando comprimido, minha avó estava tomando na veia, assim, uma loucura, assim, de verdade. Aí, ela, por exemplo, ela não tomava banho no banheiro, ela tomava aquele banho no leito, sabe? Aí, tipo assim, ninguém por misericórdia ia fazer aquela mulher levantar, porque ela tava com metade do corpo paralisado, porque ela teve AVC. E assim, eu fiquei um dia lá, porque tinha que ficar 24 horas. Naquele dia eu consegui fazer ela levantar pra tomar banho. Fiquei falando, não, mas a senhora consegue, as meninas te ajudam, te colocam na cadeira, e não sei o que, não sei o que. Até que ela foi tomar banho, ela falou assim, obrigada, tipo, agradecendo, sabe? Porque fazia dias que ela não tomava banho daquele jeito. Mas assim, falta às vezes um pouco de empatia com essas pessoas, eu vejo. Mas por que, Bárbara? Porque elas acabam sendo tão queixosas, tão reclamonas, tão difíceis, que a equipe de saúde logo põe de lado. A equipe de saúde não tolera muito isso, Vou né? falar um negócio pra você, nem eu aguentava mais. Eu 24 horas. Então, veja só, né? Imagina a equipe. Eu aguentava ela ou E assim, ela, até o filho dela, assim, tipo, que tava lá, que pousou na mesma noite, ele, assim, tratava ela super mal, assim, porque também não aguentava mais ela reclamar. Dava até dó, sabe? Mas mesmo assim, gente, Deus me livre. Pois é, né? Mas vejam só, as pessoas chatas, aqui falando de comportamento de modo geral, a pessoa que é muito queixosa, mesmo não estando numa situação de hospitalização, não é? A gente também não deixa ela um pouco isolada, não dá um gelo nela. Por quê, gente? Porque é difícil ficar lidando com alguém que só reclama, né? Alguém que está sempre nessa posição queixosa, passiva, e aí você vai dando alternativas para a pessoa, e ela vai falando assim, não, mas isso eu já fiz, isso eu também já fiz, e não fez, mas não quer sair disso também, né? Não consegue sair da queixa de jeito nenhum. Então, é a mesma coisa da pessoa. Quer falar? Fazer uma pergunta. Você disse em duas aulas atrás, se não me engano, que não é o papel do psicólogo hospitalar lidar com a equipe de trabalho, né? Mas sim com o paciente. Só que nesse caso, por exemplo, você ia me corrigir? Tá, não, ia, porque assim, o que foi perguntado, Wesley? Se nós lidamos com os funcionários do hospital. Certo. Não, nós lidamos com a equipe de saúde. Sim. Nós não atendemos a equipe de saúde, mas nós mediamos essa condição entre paciente, equipe de saúde e família. Perfeito. Porque eu ia perguntar, por exemplo, nesses casos que tem algum tipo de
sei lá, como os funcionários lidam de forma errada com o paciente, por causa dessa reclamação toda, se a gente poderia intervir com os funcionários, né, nesse caso. Com a equipe de saúde, no caso. Sim, essa intervenção é inclusive necessária, tá? Porque você chegou no posto de enfermagem, ou quando o serviço de psicologia é acionado, muitas vezes a primeira coisa que a gente vai é no posto de enfermagem, tá? Serviço acionado, vai para o posto, por quê? Porque você quer dar uma olhada no prontuário do paciente, o que ele tem, quanto tempo ele está hospitalizado, você precisa de umas informações básicas para entender quem você vai encontrar. E ali, você já percebe que a equipe coloca alguma pitada fala alguma coisa desse paciente. Ele tá muito difícil, ele tá muito chato, muito reclamão, ou falam alguma coisa rindo, sabe? Fazem alguma brincadeira sem graça. Nesse momento, claro, você vai primeiro atender esse paciente, mas você pode depois fazer não é um atendimento, mas você vai fazer o quê? Você vai conversar com esses profissionais e colocar isso, porque o psicólogo entende que é um mecanismo de defesa. Claro que os profissionais da saúde, eles podem até saber, isso é uma defesa do paciente, mas eles não estão a fim de lidar com isso, eles não vão lidar com isso. E aí a gente tem que explicar, né, que esse processo passa, que faz parte aí da condição de hospitalização, e a gente consegue, então, dar algumas sugestões até no tratamento, né, no que esse profissional pode fazer para amenizar essa condição de revolta, tá? Mas a gente faz essa ponte, sim, até porque exatamente o que a Bárbara descreveu acontece, eles são esquecidos, eles são deixados de lado, aí o banho atrasa, e daí fica só pior, o paciente vai ficando cada vez mais revoltado, tá? Aí eles esquecem, ela falou que deram a mesma medicação. Veja só, isso poderia ser uma situação gravíssima, né? Por exemplo, você dá água com insulina para um diabético, vamos supor. Você dá um soro lá, glicosado, para um paciente com diabetes, você matou o cara, né? Então, veja só, existe essa necessidade de nós fazermos, sim, essa ponte até para explicar que é um processo e que como é que ele pode também lidar, né? Entendendo um pouco essas queixas, mas tirando um pouco o foco delas, porque ele sabe que não é o processo de adoecer que está incomodando, né? É ruim estar ali. Então, até uma fala, por exemplo, de uma enfermeira, de um fisioterapeuta, ou de uma técnica de enfermagem, quando ela diz para o paciente, olha, eu sei que é muito ruim estar aqui, ela está sendo empática, e é uma frase super simples, né? Ela só está dizendo assim, eu sei que é ruim, é realmente complicado, nós não vamos falar isso, né? A gente está sugerindo que o profissional da saúde, da equipe, fale isso, e é uma coisa simplória, tá? Ok, Wesley? Igual no caso do remédio errado, eles nem, por exemplo, tiveram a capacidade de ir lá explicar para ela assim, não, fica despreocupada, que é o mesmo medicamento, sabe? Eu que tive que falar para ela, assim, tipo, olha, fica despreocupada, que era o mesmo medicamento que você estava tomando, e assim, foi no comecinho, quase quase você não tomou o medicamento, então assim, eles não tiveram essa preocupação. Você que amenizou o dano. Veja só. E o que você usou? O que você usou, assim, de você, nesse momento? Por que você ficou mobilizada? Eu acho que... Eu pensei assim, por exemplo, eu estava no caso lá com a minha avó, né? Eu usei mais de sentimento mesmo, assim, se fosse com ela, entendeu? Eu sabia que ela não tava... Ela estava sem condição de entender, que minha avó tá com Alzheimer, tá com bastante coisa, mas assim... poxa, nem o filho dela se preocupou, entendeu? Nem ele ficava falando para ela, eu fiquei pensando, se fosse com alguém que eu conhecesse, né, às vezes fosse até mesmo comigo, e assim, usando da psicologia também, né, gente, porque a gente, assim, né, isso aí, estuda para isso. A gente já estava ali colocando nossos conhecimentos em prática. Bárbara, muito legal, muito bom, já mexeu aí com a parte psi, né? Já foi mais profissional do que acompanhante. Mas é bem isso, né? Você teve a sensibilidade de amenizar aquele momento de dor, que por mais que você também estava vivenciando, você conseguiu
fazer com que ela entendesse algumas coisas, e provavelmente intervenções simples, né? Fala simples, mas um pouco de atenção, de acolhimento, que ela não estava tendo, provavelmente, de ninguém, né? Porque ela estava se comportando ali muito mal e merecia ser punida e não cuidada, tá? Esse é um pensamento que vem muitas vezes na equipe de saúde. Ah, o cara tá enchendo o saco, vou lá e vou fazer ele sentir dor, vou fazer ele sentir... Não vou acolher, não vou amenizar, vou deixar ele assim um pouco, só para ele aprender. Essa fala é muito comum, tá? Uma fala bem punitiva, meio perversinha aí, mas por quê? Porque tá dando trabalho, né? Tá tirando eles da zona de conforto, tá tirando eles lá daquela rotina, porque às vezes o paciente faz uns escândalos, gente, sai pelo corredor, arranca o soro, tá? Então, assim, eu estou falando que tem inúmeras manifestações dessa revolta, desde uma revolta mais só queixosa e verbal, até atitudes, né? Os caras vão pro acting out mesmo, de xingarem, de arrancarem, né? O que está ali monitorando, de saírem andando sem poder estar andando, né? Quer dizer, eles dão trabalho. Fato é que eles dão trabalho, tá? Bom, ok, vamos ver agora. O que é, então, o que a pessoa na revolta quer evitar a todo custo? Ela quer evitar a angústia e a tristeza. Ninguém gosta de estar na angústia, ninguém gosta. Fato é que quando a gente se depara com as nossas angústias, já falei isso, a gente fica enfiando um monte de coisa aí no meio, né? Seja diversão, seja trabalho, seja vícios, mas a angústia, ela não é boa de sentir. Ela incomoda. Então, a gente também faz isso no nosso dia a dia, evita a angústia. Entretanto, quando você está numa condição de doença, de doente, ela é mais presente. Né? Hoje a gente evita as nossas angústias, mas assim, né, dá uma voltinha nela e passa. Ou falamos dela na nossa terapia, nos jogamos nela e enfrentamos. Mas dentro da condição de doença, o paciente faz o quê? Ele está inserido na angústia, porque tudo ali está angustiando ele. Ele não quer estar ali, mas ele está. Ele não é mais dono do corpo dele, ele não é mais dono da vida dele. O tempo todo ele é perfurado, ele sofre dor. Então, a angústia, ela deixa de ser ocasional, situacional, e ela se torna constante, né? E aí, no lugar de sentir essa angústia, falar dessa angústia e conseguir externalizar isso, a revolta vem, né, de uma forma como se ela tampasse. Então, quando você tem sentimentos de revolta, quando você tem esse mecanismo de defesa da revolta, o que você tem por baixo dele? O que você tem ele permeando? Essa dificuldade de entrar em contato com a angústia, com a tristeza que aquele momento está me trazendo. Eu não quero pensar nisso. Eu não quero ficar triste. Eu não quero lidar com essa situação, tá? Então, claro que os outros mecanismos também vêm nessa condição de amortecer essa condição de angústia, mas a revolta mais, porque a revolta, ela vai para o outro polo, né? Então, eu grito, eu xingo, eu brigo, mas, na verdade, eu estou angustiado, eu estou triste, mas eu não consigo falar disso. Então, isso vem de outra maneira. E aqui é importante pensar também, como foi colocado aqui no slide, o que o paciente desenvolve? Um estresse negativo constante. O que é um estresse negativo? Nós temos aí, neurologicamente falando um pouco de cérebro, nós temos lá todo o nosso sistema simpático e parasimpático, que são responsáveis pelos hormônios, que também precisam existir no nosso corpo, né? Por quê? Uma dose de cortisol é produzida pelo nosso corpo diariamente. O que o cortisol faz? Ele nos dá esse up, né? Ele nos motiva, digamos assim. Ele é o hormônio que faz com que a gente se movimente, que a gente saia da cama né? Estou falando no aspecto neurológico, tá, gente? Não estou falando no aspecto motivacional e psicológico, mas neurologicamente falando.
Quando a gente tem uma condição de estresse constante, ou seja, uma situação em que eu me sinta ameaçado, que eu sinta medo e que eu tenha outros aspectos ou sintomas psicológicos associados, eu posso entrar num estresse negativo. Por quê? Porque sentir-se estressado diante de uma situação que vai acontecer, por exemplo, uma apresentação de um trabalho, uma viagem, sei lá, gente, até uma consulta que você está um pouco preocupado, essa condição de estresse, ela tem um pico, mas depois ela volta à normalidade. A gente sente o quê? A gente sente alívio, ufa, passei, acabou, né? Isso cabe muito nas nossas apresentações, né? A gente vai fazer uma palestra, vai dar uma aula, vocês vão apresentar seminário. Isso é o estresse que ele é importante para nos mover a alguma ação, tá? Isso, por exemplo, numa situação de medo, a gente precisa ter ela, né? Para que a gente tenha aí uma condição de fuga. Entretanto, vocês imaginem isso sendo produzido em uma grande quantidade, tá? Isso pode fazer o quê? Levar o corpo numa condição muito grave até de produção de cortisol e num estresse constante. Então, eu estou o tempo todo tenso, eu estou o tempo todo incomodado, eu estou o tempo todo com dores. Eu só vou piorando a minha condição de doente, né? De repente, eu tenho uma doença específica onde vai doer a minha barriga, vamos supor, meu abdômen, tá? Então, isso vai me deixar muito mais dolorido, muito mais sensível. Como é que é, prof? Quando você diz sobre o cuidado punitivo com os pacientes, é muito comum perceber isso nos pacientes pós-operatório. Lucas, aqui, gente, vamos a Melanie Klein, né? É a bendita inveja. São ataques invejosos, tá? Que são reais, né? Eles não deixam de ser muito reais dentro também do hospital. Então, é como se aquela pessoa se submetesse a uma condição de doença por conta da beleza. É real, Lucas, você tem toda a razão aí. O que acaba a equipe que cuida deles, né? Por vezes pode mostrar essa hostilidade, sim, tá? Bárbara, com pacientes que tentam cometer suicídio... também, Bárbara. Usuário de droga, tá? Paciente usuário de droga, também. Aí é social, né, gente? É social e o outro se sente... Aí a gente vê as questões dos preconceitos, da falta de sensibilidade e assim por diante. Quer dizer, você tentou tirar a sua vida, agora você vai sofrer com isso. Pessoas que ingerem substâncias abrasivas, por exemplo. E aí tem que fazer toda uma lavagem com carvão mineral. Nossa, a equipe de saúde, quando está muito raivosa ou hostil, né, faz isso de uma forma, assim, muito, muito grosseira, muito incômoda, tá? Mas aí a gente vai para um outro campo, né? Eu já vi, minha cunhada é enfermeira do PS. O que, Lucas? Você já viu? Conta alguma história dessa pra gente. Lucas, tá me ouvindo ou está jantando? Eu não sei se ele consegue abrir o áudio, professor. Tá. Às vezes ele tá digitando. Tá me ouvindo? Você tá, estamos te ouvindo. Não, eu fiz um comentário a respeito do comentário da Bárbara, em relação a esse cuidado punitivo no pronto-socorro, quando chegam pacientes que tentaram o suicídio. Eles têm uma questão de usar um abacate mais grosso, ou a questão na hora de colocar um tubo, algo assim que machuque bastante, sabe? Então, tipo, não é nada humanizado quando esses pacientes chegam, assim, no pronto-socorro. E veja só, né? Além de não ser humanizado, o que é mais alarmante para nós, essas pessoas já estão em fragilidade, né? Quer dizer, já houve ali uma fragilidade emocional gigantesca que levou a ela a essa condição. E ela ainda é punida por isso. Então, contraditório, né?
muito E assim, contraditório. eu já até entrei em debate, como eu falei, a minha cunhada ela é enfermeira, e Uhum. eles têm uma ideia, não sei, acho que é uma deficiência na formação de alguns cursos de saúde, que, por exemplo, eu estou tratando um paciente que está, sei lá, com câncer ou algum outro tipo de doença que é visto como muito grave e pessoas que estão querendo viver, né, entre aspas. Uhum. E essas pessoas que estão tentando suicídio não estão querendo viver, na ideia deles. Sim. Então, eles vão querer cuidar das pessoas que estão querendo viver e não dessas pessoas que não estão querendo viver. Uhum. Então, eles meio que deixam, sabe, essas pessoas ali, no pronto-socorro, abandonadas, digamos assim. Uhum. Uhum. Esse exemplo que você trouxe é real e, quer dizer, a gente está ali para cuidar da vida, né? Então, a gente não está ali para cuidar de quem quer tirar a sua vida. Mas é muito complicado, né, gente? E o que você falou, né? Será que essas pessoas têm essa formação deficitária? Lucas, eu não sei nem se é a formação, mas eu entendo também que é uma questão aí de autoconhecimento, né? De você poder perceber a dor do outro, independente do que causou essa dor. Se foi uma tentativa de suicídio, se foi, né, independente, mas existe essa coisa aí menos evoluída, menos elaborada. Eu tô ali só para cuidar da doença. Esse doente não pode me dar trabalho. Gente, e nós não saímos muito do que se trata de instituição. Vocês já devem ter visto Bleher, seja Psicohigiene, vocês já devem ter visto outros autores que falam de instituições. Instituições tentam combater o mal que elas próprias administram, né? Então, por exemplo, dentro do hospital, tudo é voltado para evitar a morte. Né? Só que aí você vê precariedade no atendimento, você vê precariedade em tudo. Você vê falta de humanização. E aí, se a gente partir para olhar as instituições, a gente vai ter um olhar muito parecido para todas elas, né? Dentro de instituições de ensino, dentro de instituições dos mais variados segmentos. O fato é que instituição tem essa condição. Ele tenta combater o mal que ele mesmo sofre. Então, é uma coisa mais pesada, mas é real. Né? E cabe a nós, então, termos um pouco essa leitura. E as pessoas que vão trabalhar lá, então, elas querem lidar, né? Elas querem salvar vidas e elas se sentem muito impotentes quando elas não conseguem. O médico se sente extremamente impotente quando ele não consegue salvar alguém. Porque a ideia, ele é formado, ou seja, tudo que ele faz é para que isso não aconteça. Né? E aí chega a ser contraditório, chega uma pessoa que tentou o suicídio num ambiente onde se tem a preservação da vida. Então, imagina aí o que atinge essas pessoas que vão cuidar deles. Hostilidade, revolta, o mesmo mecanismo que nós estamos falando. Fala, Daniel. Mas também nem tanto romantizado, também é multifatorial, né? Tem a questão do próprio tabu de suicídio, ou mesmo e sim. Principalmente a instituição, o movimento capitalista daquilo, né? Tem médico que não recebe por quantidade de atendimento, etc. Mesma coisa os enfermeiros, eles não estão ali para a questão da vida, a gente espera que eticamente eles tenham essa consciência, mas necessariamente não. Necessariamente pode ser simplesmente vou sacanear aqui quem que eu posso sacanear? Esse aqui, ó. Uhum. Pura perversão. Sim, até porque a gente tem todas as personalidades dentro de um mesmo lugar, né? Claro, Daniel, sem dúvida aí a gente tem essa extensão, né? O suicídio, vejam só, a gente tem tantas coisas aí a respeito do suicídio, né? Paulo quem o diga, né? Que fez essa brilhante pesquisa dele lá vocês estudaram o livro dele, não foi? Ou estão estudando esse bimestre? Esse bimestre. Isso, Bárbara, é esse mesmo. Então, multifatorial, mas você tem... Fato é, Daniel, que não, além das questões multifatoriais, suicídio mexe muito com a gente. Mexe muito com quem está cuidando, com quem está ali. Quando chega alguém com uma tentativa de suicídio, ela para quem recebe, não tem como não mexer. Não tem como a pessoa não provocar alguma coisa nela, né? É a nossa finitude e é aquilo sendo feito pela própria pessoa e tantas coisas outras passam na cabeça de quem está atendendo, tá?
Bom, continuando, agora a gente... Retornando ao livro, a questão do sentimento, a questão do pico e platô, ela não é só para raiva, né? Ela é para qualquer emoção. Confere? Só que para raiva ela tem esse fator de enfrentamento, se ela chega no pico e avança, e se ela fica no platô, o sentimento continua maximizado, isso é negativo por questões também biológicas, como a professora citou, de produção de cortisona, enfim. Confere? Isso mesmo. Isso que ele quer dizer com aquele platô e pico lá, né? Que ele só complicou. O controle ou não que você tem disso, né? Sobre esse sentimento. Porque tem quem controla e quem consegue lidar, que naquele momento que sente, consegue fazer um reconhecimento e uma reflexão, e aquele que simplesmente vai sentir e vai vazar, né? E vai vazar e ele vai fazer o quê? Ele não vai pensar naquilo, ele vai projetar. Mas dos 4, o único que eu percebi que ele considera positivo, de certa maneira, é a raiva, né? É essa revolta. Que ela serve como um enfrentamento. Né? Todas as outras, elas são mais negativas do que propriamente... São fases negativas ali do que propriamente auxiliam, né, nessa enfrentação. A raiva ele vê como luta, né? Lembra que ele coloca lá, ele vê ainda... Não é o luto, a tristeza é o luto pela perda, mas a raiva é a luta. Você está lutando, você está brigando, você não quer estar ali, né? Sim, necessária, sim, desde que isso passe, né? Porque se você tem essa continuidade, se você não consegue manejar esse tipo de sentimento no paciente, você vai ter um grande problema dentro do hospital, né? Porque essa pessoa vai dar muito trabalho até o momento dela sair, né? Porque ela não vai entender, você não vai conseguir ajudar ela se não houver essa escuta e essa condição dela própria de entrar daí num processo mais entristecido, né? O que eu coloquei ali. Se a revolta vem para que você não se depare com seus sentimentos de angústia e de tristeza, se você continuar nisso, você também não vai, né? Não vai chegar ao enfrentamento, que é tão importante. Certo? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Não? Então, eu vou para agora... aqui só complementando, né? Já falei isso, mas na doença, assim como na vida, os raivosos despertam medo e afastamento. As pessoas não são queridas, né? Não são aí interessantes, são muitas vezes até desprezadas. Bom, vamos passar para o outro mecanismo de defesa aqui, que é a depressão. E nessa condição de depressão, a gente precisa fazer aqui uma ressalva. Eu tenho a depressão doença e eu tenho a depressão estado. Eu tenho uma condição que eu vou me deprimir, né, que eu vou entrar em luto pelas perdas que estão acontecendo, ou eu posso realmente entrar num estado de melancolia recorrente e demais sintomas que podem sim configurar uma doença, né? Aí sim a depressão em si, ou seja, um estado aí maior depressivo, um transtorno depressivo ansioso e assim por diante. Na depressão, qual é o sentimento, então, que a gente vai ter que lidar, né? O que vai acontecer aqui? Então, a gente tem a perda do nosso objeto de investimento, que no caso, né, é a vida, é a saúde, e a gente tem a perda desse objeto, né? Por que se fala em neurose narcísica, egocentrismo? Por quê? Porque numa depressão, você tem o foco virado para você, né? Você tem a condição de estar sendo o centro, né? Fica uma coisa realmente egocêntrica, e você escuta muito a fala seguinte, o paciente sempre se autonomeando, né, o que eu estou sentindo, sempre usando essa condição dele, voltada para ele, né? Esconde, claro, uma tristeza aí diante de todas essas perdas, né, que já foram aqui bem, por vezes aqui, inumeramente citadas, mas ela também vem de um pensamento impotente. Eu perdi, e agora o que eu faço com isso? Eu não sei o que fazer, eu não sei como recuperar a minha potência.
Quais são os discursos comuns daí nesse momento de depressão e de tristeza? O inverso do momento onipotente, que é da negação. Aqui você vê um mecanismo o tempo todo: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou morrer, eu não consigo, eu não quero, não vai dar, né? Eu sei que o que eu tenho é grave, então eu prefiro morrer. Então você vai vendo no discurso, vai ficando evidente no discurso, até porque vem muito essa condição: eu não consigo, eu não vou, eu não isso, eu não aquilo. Esse estado egocêntrico, né, se volta, então, retira-se do investimento nas outras áreas, na vida em geral, e volta-se, então, para aquela condição de olhar para si, mas não está gostando do que eu estou vendo, né, eu voltei para... Porque a depressão, gente, ela é muito narcísica, né? Ela é muito narcísica. As pessoas orbitam em torno de que tem depressão. A pessoa exige cuidados, a pessoa exige, inclusive, cuidados vigilantes, né? Não só cuidados básicos, mas pessoas em depressões, quando está numa depressão mais grave, se tornam acamadas, né? Então exigem cuidados básicos, desde alimentação, banho, e isso, de algum modo, acontece dentro do hospital também, né? Ele precisa... né, ele perde aí essa condição total de autonomia, que é descrita como impotência. Então, deriva disso, desse sentimento de impotência, essa tristeza. Eu me deparei agora com as minhas perdas e eu não sei o que fazer com elas, né? Eu simplesmente me sinto desamparado, porque na impotência você sente o desamparo, não tem mais a proteção, né? Nem a proteção da minha condição de saúde, nem a proteção de mais nada, não consigo enxergar recursos, tá? Já falei aqui que a tristeza é o que é, então, né, mais comum, é o que está sempre latente, mas aí é um momento de estar triste, né? E daí essa diferença. Ah, mas como é que eu sei que a pessoa entrou numa depressão? Aí eu tenho critérios diagnósticos que são descritos lá, né, nos manuais de psiquiatria e no nosso DSM-4, que vão dizer e vão nortear essa condição, então, para eu poder entender. Tem tempo, tem inúmeros sintomas que configuram a doença depressão, né? E a gente precisa, no momento do atendimento, entender se aquilo é situacional, episódico, ou se, de repente, esta pessoa já tem algumas questões, ou já teve uma depressão, né? Em algum momento já foi diagnosticada. Quando a gente encontra alguém nesse momento de tristeza, e nessa condição, a gente precisa, às vezes, investigar com a própria família, porque a pessoa em si ali, né, o sujeito muitas vezes não tem essa condição de te dar essas informações, até porque ele está triste e ele não quer nem falar. Então, a gente faz essa investigação com a família, né, como é que é esta pessoa no dia a dia dela, como é que são as atitudes dela frente à vida, né, se é uma pessoa mais ativa, se é uma pessoa que tem mais recursos ou não, se é uma pessoa já com características depressivas, é uma pessoa um pouco mais, um humor mais deprimido, né, e aí a gente vai entendendo, então, que, claro, quando se encontra nesse processo de doença, talvez esse mecanismo de defesa seja o primeiro, né, depois da negação. Eu já vou me sentir muito triste, porque é assim que eu costumo reagir às situações da minha vida. É muito importante a gente entender momentos de crise, tá? Às vezes a gente não sabe muito como perguntar, acho que eu já falei isso em outras aulas, mas eu não sei muito bem como entender como a pessoa reage. Pergunta um momento de crise da vida dela, né? Claro que você não vai colocar, não, um momento de crise, não, mas é um momento que você tenha vivido uma situação difícil. Como é que vocês vão entender como é que ela reage, tá? Isso no atendimento. Fala, Daniel. Nesse eixo, então, de depressão, ele fala como o narcisismo como uma tentativa de solução, justamente porque nesse momento ele está com o pulso esvaziado, né? Ele está bem esvaziado. A função de vida, né? A função de vida está bem baixa. Então, isso. É para sugerir ele se autovalorizar, seria isso?
para a solução tentada, está escrito no texto. Não se autovalorizar, mas para que ele possa ser cuidado, né? Na verdade, assim, não é uma autovalorização, mas é um desinvestimento real, tá? Ele deixa de investir em outras coisas, ele deixa de investir na vida em si, que a vida é o quê? Potência, né? É trabalhar, enfim, seguir a vida, e ele tira esse investimento na vida e ele foca esse investimento, então, na perda, na doença, na tristeza, naquilo que não faz mais sentido, tá? Então, ele desinveste, ele volta para ele aquela condição de narcisismo mesmo, no sentido de ser olhado. As pessoas vão ter que cuidar de mim porque eu já não tenho mais essa condição. Então, essa solução tentada que ele descreve no livro é a solução que o próprio organismo encontra, não necessariamente a solução que a gente deve propor, né? Não. Para enfrentamento. É o enfrentamento do próprio indivíduo. Nessa situação, ele vai tentar seguir para o narciso, vai tentar evitar raiva e assim por diante. Isso. Ele vai evitar, porque assim, o que predomina? A tristeza. Ele vai ter que passar por isso, porque, gente, é óbvio, adoecer não é bom, adoecer é uma coisa triste mesmo, né? E dependendo da doença em si, dependendo das perdas que ela te traz, é mais triste ainda, né? Então, precisa passar por esse momento, mas aí como luto, né? Eu vou desinvestir, eu vou me sentir triste, mas aí eu desinvisto para começar a reinvestir. Por exemplo, Daniel, eu me senti, sei lá, vamos pensar aqui no momento de perda nosso. Você fica desanimado, tá? Você fica desanimado, você fica down, você fica chateado, você fica frustrado, tá? Vamos pegar aí frente à morte de uma pessoa querida, tá? Não vou pôr nenhum ente muito próximo, mas alguém que você conhece e que veio a falecer. Como é que a gente se sente diante disso? Impotente, entristecido, mas o investimento na vida não para, entendeu? Aquilo é situacional, aquilo é necessário, por quê? Porque entristecer-se também é necessário, né? Mas a gente aqui não está falando, por exemplo, da posição depressiva de Melanie Klein, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá é uma posição, é um tempo, é onde a gente entra para repensar e para se refazer. Aqui não. Aqui, o que é esperado? Uma condição, uma situação, né? Um luto, não uma melancolia constante, porque daí você tem um outro problema. Você tem uma comorbidade daí, entendeu? Aí você não tem só a doença da pessoa em si, mas você tem uma comorbidade que é a depressão. Doença daí. Tá? Mas a depressão em si, assim, se a gente falar um pouco em psicodinâmica dela, ela tem muito essa condição narcísica, tá? Porque ela fica, né, ela faz com que as pessoas orbitem em torno dela. Ela se torna o centro das preocupações. Você tem uma pessoa depressiva na família, as pessoas ligam para saber, as pessoas querem cuidar, querem, né? Claro que tem um tempo também, porque é cansativo, né? A pessoa com depressão, ela também chega um momento que ela cansa, porque ela demanda essa atenção o tempo todo, tá? E por fim, gente, a gente chega aí à condição de enfrentamento, tá? Que é, aí sim, o momento que a gente espera e que é aqui chamado pelo Simonetti de enfrentamento. Por que ele usa esse termo enfrentamento? Porque considerando a condição de doença, você não tem só uma aceitação, mas você tem uma condição emocional de enfrentar aquilo tudo que está acontecendo, tá? Então, ele fala aqui em realista, né, o quanto a pessoa começa a lidar com as coisas de acordo com o que elas são. As informações médicas, as informações que ele vai obtendo durante aquela condição vão se tornando reais. Ele começa a questionar. Quer ver um comportamento que você vê que a pessoa começa a enfrentar, ela começa a perguntar para o médico o que ela pode fazer, né, como é que ela pode... Ela começa a questionar mais sobre a doença dela, ela começa a tentar entender aquilo que está acontecendo com ela. Então, ela vai colocando-se aí, sim, no real. Eu estou doente, mas eu não quero permanecer doente. Né? Então, eu vou enfrentar isso tudo. E aí é um misto de emoções, porque
a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, né? Elas vão ali, permeando a cada momento. Mas por quê? Porque a pessoa vai lidando com o real, com o que é de fato. Então, peguemos aqui uma doença grave, uma doença crônica, a pessoa vai ter aquilo para o resto da vida, recebeu esse diagnóstico, passou por esses mecanismos de defesa aqui já citados, chegou no enfrentamento. Ela vai querer saber o que ela tem que fazer, ela vai perguntar para o médico como é que vai ser a minha qualidade de vida, o que eu posso fazer para melhorar isso. E a cada resposta, ela pode reagir, né? Ela pode ter essas oscilações aí do humor, ela pode ter esses sentimentos. Entretanto, eles vão ser situacionais e vão passar, né? Daqui a pouco tá tudo bem, ela tá lá buscando melhorar, ou seja, o pensamento aqui, ó, ele volta assim, então, para potência. E o paciente faz o que ele tem que fazer, tá? E aqui, por último, quando tem essa frase, ele aprende a desfrutar das pequenas coisas, nesse sentido, a gente não está falando de doenças mais simples, mas a gente está falando de pessoas, por exemplo, que estão em estágios terminais de doença. O que o paciente se apega? Eu já não tenho mais muito tempo de vida, eu já não tenho mais condição de ficar fazendo planos e tendo expectativas, então eu vou viver o agora, e vou viver da forma mais intensa. E essa pessoa começa a aproveitar mesmo pequenas coisas, como a alimentação, a família, os amigos, aproveitar de um modo mais saudável, tá? Não para se queixar, não para reclamar, mas para perdurar aqueles momentos que ela sabe que serão finitos, né? Que serão por um período, tá? Querem falar alguma coisa sobre isso? Tranquilo. Lista da bota, né? O que foi, Daniel? É a lista da bota. Isso. Faz aquela... Daniel. Ué, tem coisa que você tem que fazer antes de morrer, ué. Daniel, mas quando a gente pensa nisso, né, a gente não deixa de mobilizar coisas em nós, né? A gente coloca-se nessa situação. E se eu recebesse um diagnóstico assim, né, como é que eu reagiria? Nós teríamos tudo isso, tá, gente? Tudo isso que está sendo dito aqui. Claro que aí a condição de enfrentamento é muito particular. Alguns chegariam mais rápido a essa condição, outros não. E é igual a professora falou, né? Conforme por isso que tem que avaliar as estruturas anteriores do próprio indivíduo para ver como que ele passa. Às vezes ele nem passa por determinada orbita bem distante e já volta para o enfrentamento. Já volta. Ou fica na depressão e morre por ali mesmo. E morre por ali. Cria uma comorbidade, né? E nosso objetivo é fazer isso orbitar, né? Porque ela é constante, né? Hora ou outra ele vai, de enfrentamento, ele vai dar uma desanimada, mas daí depois volta. É isso mesmo, é isso mesmo. Não quer dizer que ele está enfrentando, ele não vai sentir mais nada, né? Agora ele está desprovido dos outros sentimentos, das outras emoções. Não. Ao contrário. Se estiver dopado ou em coma, né? Exato. Ele vai sentir tudo isso. E é nesse momento que, por exemplo, psicólogos hospitalares que trabalham em hospice, em lugares, né, que são específicos para as pessoas que estão nesse estágio de doença, né, de terminalidade, essa escuta e esse acolhimento daquele momento, né, e essa ajuda dos pequenos prazeres, de conseguir fazer com que a pessoa também desfrute disso, né, não só afaste, porque se ela entrar realmente num processo depressivo, ela não vai conseguir usufruir de absolutamente nada, e nem ela vai conseguir, então, entrar num estado psicológico de aceitação, e para a família, quer dizer, é ruim para todo mundo, porque a família também já está numa tristeza também, né? Além de, provavelmente, diminuir a expectativa também, né? O organismo, claro, quando desiste, vai parando. Lógico, exatamente, Daniel. Aí você tem a questão, né? Você diminui o teu investimento psíquico, o teu investimento não vai perdurar. Alguma coisa vai vir, né? Você vai ficar muito mais suscetível. Então, o enfrentar não quer dizer não sentir, quer dizer sentir tudo ao mesmo tempo, mas conseguir identificar e conseguir entender que isso é inerente, que isso faz parte daquele processo. E o enfrentamento, se a gente
vamos transportar para a nossa vida. Quando nós temos uma condição de enfrentamento de qualquer natureza, seja ela de um trabalho novo, de um casamento, ou seja, tudo que nós temos que nos adaptar, né, a uma nova condição, faz o quê? Faz com que mexa com a nossa condição de enfrentar, com os nossos recursos. Mas a gente tem uma coisa social que atrapalha muito isso, tá? Que são as crenças das pessoas, né, de alguns pacientes, que vêm muito incomodados com a condição de tristeza, tá? Hoje, vocês sabem, a gente vive a sociedade do espetáculo, a coisa do bem-estar, né, é vendido isso, não posso ficar triste. Então, a condição de enfrentamento também é estar triste em alguns momentos, né, também é me permitir ter dias que eu não quero levantar da cama, que eu não estou afim de enfrentar a vida naquele dia. Aqui a gente passa por isso, tem dia que você fala assim, e você é depressivo por isso? Não, mas isso faz parte do enfrentar. E lá no hospital, para que a gente entenda um pouco, a gente vai ter que entender a história, chama-se de HPM, né, história pregressa da moléstia atual, ou seja, você vai ter que entender, se não for via paciente, porque talvez ele não tenha essa condição de contar, você pode pegar via familiares, para entender como é que era esse funcionamento dessa pessoa, como é que ele enfrentava a vida. E aí você vai perguntar a história de vida mesmo, como é que ele era antes de tudo isso acontecer. E isso vai ficando muito claro para a gente, tá? Para nós, o raciocínio clínico em cima disso vai ficando muito claro depois como é que o paciente se comporta, né? Os links que você pode ir fazendo para ajudar nesse processo todo. Certo? Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que tem um último slide, que fala assim, ó, achei isso super importante. A doença, ela tem o poder de evidenciar nossa frágil condição existencial, incerta por natureza. A doença vai além da doença, e o psicólogo vai junto. O Simonetti é meio poético, né? Ele põe umas coisas assim, ele usa um pouco da filosofia, mas, gente, isso é muito real, a doença vai além, ela nos tira do prumo, ela nos tira do que a gente controla, então, ela desorganiza tudo. E aí você precisa de uma reorganização, e é isso que nós fazemos lá dentro do hospital, a gente ajuda nessa reorganização, né? Nesse voltar-se, nessa readaptação, porque isso que a gente está falando nessas primeiras aulas, já comentei, mas é base, vocês vão ver em todos os pacientes, tá? Isso vocês vão identificar, independente da clínica, vocês vão identificar, e independente do hospital, isso também faz parte da realidade psíquica das pessoas que vocês vão atender, seja em qualquer lugar que vocês estejam atuando, né? Seja clínica, seja consultório, seja instituição, né? Dentro até de uma escola, a gente também vê esse tipo de mecanismos atuando claramente diante de frustrações, diante de perdas, diante de situações difíceis, né? E é isso que a gente às vezes tem que investigar com o familiar. Como é que aquela pessoa enfrentou uma situação difícil de vida, tá? Nossa Senhora, 2020, falei aqui. Deixa eu parar aqui essa apresentação, só um minuto, gente. Para de gravar, quer dizer, não a apresentação. Outro dia eu vi que a aula